Olá, pessoal! Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do projeto Show Enxaqueca, todas as quartas-feiras, às 8h15 da noite. A gente vai estar aqui para conversar sobre enxaqueca, como controlar melhor a enxaqueca, tá? Eu sou Ilana Falcão, sou médica neurologista e ajudo pessoas a controlar as crises de enxaqueca. Boa noite, olá doutora Flávia, tudo bem? Eu só vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje, que é prevenindo as crises antes que elas aconteçam. Tá, deixa eu fixar isso aqui. Muito bem. Olá, pessoal. Olá, Fabiana, Andréia, Yara. Sejam bem-vindos, pessoal. Então, é possível prevenir as crises de enxaqueca antes que elas aconteçam? É sim, é possível, tá certo? Porque a gente tem a ideia do tratamento de enxaqueca, ele é um tratamento muito amplo. E eu queria dar essa visão geral para vocês de como é que eu faço no meu dia a dia, como eu pratico isso com os meus pacientes, tá bom? Então, o tratamento da enxaqueca, o que a gente quer é diminuir a dor, né? Diminuir a frequência das crises, diminuir a intensidade das crises, diminuir aquele período, né, que você tá com dor, diminuir os sintomas associados, por exemplo, náuseas ou vômito, ou a questão da aura, porque tem alguns pacientes até que a dor de cabeça não é o ponto principal. Pode ter uma dor mais leve, mas os sintomas associados são muito incapacitantes. Então a ideia do tratamento é a gente englobar isso tudo, né? E restaurar, restaurar a funcionalidade, porque quem tem enxaqueca, na verdade, começa a funcionar muito mal e chega a ficar até incapacitada de fazer aquilo que estava programado de fazer no dia, seja ir para o trabalho, seja cuidar da sua família, dos seus filhos, uma viagem. Então é uma doença muito imprevisível e o tratamento visa justamente colocar os pontos nos is nesses aspectos, tá bom? E restaurar a qualidade de vida, né? Melhorar a funcionalidade e restaurar a qualidade de vida. Eu queria saber um pouquinho de vocês, realmente para eu conhecer, se vocês pudessem responder uma pergunta para mim agora. Se você tem enxaqueca, se você não tivesse enxaqueca, o que é que mudaria na sua vida? Vamos conversar um pouquinho aqui, só para eu ter uma ideia? O que é que vocês acham que mudaria se não tivesse enxaqueca na sua vida? Se você conseguisse controlar, né? Eu acredito assim, eu falando da minha parte, que eu tenho crise de enxaqueca, mas elas estão controladas, a gente fica uma pessoa com mais energia, menos irritada, com mais concentração, né? Termina a longo prazo assim, sendo uma pessoa mais feliz, né? Quando a gente consegue controlar, aproveitaria mais os dias de sol. Com certeza, Flávia. E tem a questão muito da fotofobia, que mesmo que você não está em crise, algumas pessoas ficam com fotofobia e não podem ver, mas aproveitaria mais, né? Aproveitaria mais a vida. Eu acredito nisso mesmo. Ficaria mais contente, Janaína colocou. Também acredito nisso. Doutora, minha médica, que passou o remédio chamado Amato, ele vai servir mesmo? Janaína, a gente vai chegar nele, tá? Vou falar um pouco disso. A questão da fotofobia. Minha gente, o tratamento seria mais produtiva e sociável. Quem tá com dor, né, fica muito irritado, não quer falar com ninguém, então a gente tem que melhorar isso. E é possível. Eu queria dar essa esperança para vocês aqui, que é possível. Tá? Então, o tratamento da enxaqueca a gente divide em dois grandes grupos. O tratamento da hora da dor, na crise, que a gente chama de tratamento agudo,
o tratamento abortivo, que é o da hora da dor, e o tratamento preventivo, que é para prevenir novas crises no futuro. Essas duas classes podem ser o tratamento com remédio medicamentoso e o tratamento não medicamentoso, tanto na fase aguda, na hora da crise, como na parte de prevenção. Existe prevenção sem remédio? Existe também, é uma estratégia. Mas hoje aqui nessa live, especificamente, a gente vai falar do tratamento preventivo medicamentoso, tá bom? Eu vi aqui que o Paulo falou que tomaria um vinhozinho tinto. Paulo, tem alguns vinhos, dependendo da uva, se você tem crise de enxaqueca com vinho tinto, dependendo da uva, ela não desenvolve muito, tá bom? E a ideia sempre é aquela de aumentar o limiar de dor, né? Blindar o teu corpo para ficar menos vulnerável a ter crises. Como é que eu faço isso? Se lembra sempre dos 6 pilares que a gente uniu em uma palavra chamada raízes. Cada letrinha corresponde a um pilar. Se basta um desses pilares estiver em desequilíbrio, teu corpo vai ser mais vulnerável a ter crises de enxaqueca. E quais são esses pilares? A palavrinha raízes. R de rotina, A de alimentação, I de ingestão de água, Z de zen, de gestão emocional, E de exercícios físicos e S de sono. Então são 6 pilares para uma vida mais saudável, para blindar o teu corpo, para ele aumentar o limiar de dor e assim você ter menos crises de enxaqueca, tá? Então vamos lá. Tratamento preventivo medicamentoso. É para todo mundo? Todo mundo que tem enxaqueca precisa desse tratamento? Não, porque varia muito a frequência. Por exemplo, uma pessoa pode ter enxaqueca e ter 2 crises no ano. Então, nessa pessoa, a gente vai focar mais no tratamento da hora da dor, tá certo? E nesses pilares. Todo mundo que tem enxaqueca tem que focar os pilares, tá certo? Independente de estar usando ou não remédio. E quem deveria então fazer o tratamento preventivo? Seriam pessoas que têm crises muito frequentes. Então tem uma regra que a gente diz assim, 3 é demais. Se você tem mais de 3 dias com dor de cabeça no mês, é demais. É uma indicação de você fazer um tratamento preventivo para enxaqueca. Então tem muitas pessoas que têm muito mais do que 3 dias. Tem 10 dias no mês, tem mais de 15 dias por mês. Quando chega a ter mais de 15 dias por mês, pensa assim comigo, 15 dias em 30 dias, ela tem dor de cabeça dia sim, dia não. Então, quando a pessoa tem mais de 15 dias, é uma enxaqueca crônica que a gente chama. E se isso for mais de 3 meses, com mais de 15 dias, é uma enxaqueca crônica, precisa de tratamento preventivo. Outra pessoa que precisa de tratamento preventivo são aquelas pessoas que têm aura que demora muito, uma aura prolongada. Por exemplo, a aura, nem todo mundo tem enxaqueca com aura, mas a aura dura geralmente de 5 a 60 minutos, até 1 hora. Passou de 1 hora você tendo aura, você tem indicação de fazer o tratamento preventivo. E se você tem um tipo especial de aura também, uma aura que vem com sintomas diferentes dos visuais, uma aura com sintomas de tronco, mas a gente pode falar isso mais pra frente, tá bom? Então, uma pessoa que tem uma dor muito frequente, uma pessoa que tem uma aura prolongada, uma pessoa que tem uma aura de tronco, ou uma pessoa que tem poucas crises, mas aquelas crises são muito incapacitantes. Então, também precisa, tem indicação, né, de fazer o tratamento preventivo. E tem aquelas pessoas que eu uso o meu remédio da hora da dor e ele não está funcionando. Ele não está funcionando muito bem. Então, é outra indicação da gente fazer o tratamento preventivo. Tá legal? E como é esse tratamento preventivo medicamentoso? É o seguinte, a gente tem algumas classes de medicações
Então eu vou falar um pouco das medicações orais e depois das medicações injetáveis. Então não sei se vocês já viram, né, que tem gente que tem enxaqueca e usa propanolol, que é um remédio para pressão alta. Tem gente que usa remédio que também é para convulsão, por exemplo, topiramato. Uma pessoa falou aqui do amato, realmente ele é um remédio preventivo. E como essas classes de medicações? Esses remédios, eles não foram criados especificamente para tratar enxaqueca. Viram o seguinte, uma pessoa que tinha pressão alta e usava propanolol e tinha enxaqueca. Aí viu que, minhas enxaquecas melhoraram. Vamos fazer um estudo para ver se o propanolol melhora a enxaqueca? Aí fizeram um estudo e viu, melhora. Então a gente pode usar como preventivo. Então os orais foi mais ou menos nessa ideia. Eles não foram feitos especificamente para enxaqueca. Os injetáveis, que a gente vai falar mais para frente, sim, eles são remédios que foram criados para tratar enxaqueca especificamente, tá? Então, quais são as classes de remédios orais que a gente tem? A gente tem os antidepressivos tricíclicos, tem a amitriptilina. Eu falei agora, Paulo, da amitriptilina ou da nortriptilina. Tem a outra classe de remédio, que é dos beta-bloqueadores, que tem o propanolol, o atenolol, o timolol. Tem uma classe de remédios que são bloqueadores dos canais de cálcio, que são o verapamil ou a flunarizina. Tem os remédios que são os anticonvulsivantes, que tem o topiramato, que tem o ácido valproico ou o divalproato de sódio, tá certo? Então essas são as classes principais dos remédios orais. Como esses remédios não foram feitos exclusivamente, especificamente para tratar enxaqueca, eles têm muito efeitos colaterais. Então, quando a gente senta com o paciente e diz, você tem indicação de fazer o tratamento preventivo, por isso, a gente vai escolher um remédio que se adapte ao melhor perfil daquele paciente. Então, começou, a gente vai usar por pelo menos, no mínimo, 4 meses. É praticamente 6 meses que a gente tem que fazer o tratamento. E esses remédios, eles demoram para fazer efeito, sabe? Eles demoram pelo menos 2 semanas para começar a fazer efeito. E o efeito mais eficaz dele demora pelo menos 3 meses. Então, eu não posso usar um remédio e dizer assim que não funcionou nada para mim se eu não fiz o tempo necessário e se eu não fizer a dose necessária também. Porque geralmente, assim, na minha prática, eu começo a dose bem baixinha para ver se teu corpo vai se adaptar bem. E o remédio só vai fazer efeito começar a fazer efeito 2 semanas depois. Aí, tudo bem, então a gente vai e aumenta a dose para ser a dose mais eficaz. O que acontece é que os efeitos colaterais podem chegar primeiro do que o efeito da medicação mesmo, entendeu? Então, esses remédios, eles têm muito efeitos colaterais. Por exemplo, a amitriptilina é um remédio que causa sonolência, ela causa aumento de peso, ela causa a boca fica seca, muito seca, e ela prende o intestino, a pessoa fica com muita constipação. Então, a gente tem que avaliar, é uma balança, né? Qual é o risco e o benefício de usar esse remédio? E qual é o perfil de paciente que pode usar esse remédio? Porque tem as contraindicações também. É muito comum hoje, todo mundo quando pensa assim em enxaqueca, vou usar topiramato. Ele é um remédio bom, realmente ele é bom, mas ele pode não ser bom em você, se você tiver alguma contraindicação. E nem todo remédio, apesar de ser muito bom, vai funcionar naquela pessoa, tá? O topiramato, por exemplo, só a nível de ilustração, ele é contraindicado em quem tem história de pedra renal. Ele pode dar muito formigamento, nas mãos, nos pés. A gente tem como manejar essas alterações, mas ele pode dar, não sei se vocês sabem também, algumas manchinhas no corpo, feito hematomas, o topiramato, e pode dar um negócio chamado como se fosse uma névoa de raciocínio. A pessoa tem uns brancos, a pessoa não raciocina direito,
Então, quando acontece isso, você tem que tirar a medicação, né? Eu não vou usar um remédio que está causando mais prejuízo do que benefício. Então, é muito importante dosar isso. E você falar com o seu médico mesmo e não ter vergonha. Então, toda vez que o paciente chega para mim, eu pergunto, ó, como é que você tá? Teve algum efeito colateral? E a gente vai conversando para ajustar a dose. A gente não vai ficar numa coisa que batendo... Eu sou péssima em ditado. Dar murro em parede, em ponta de faca, né? Então, a gente tem que conversar. Tenha esse diálogo com o seu médico. E quanto mais você souber da sua doença, melhor ainda, tá? Deixa eu ver aqui algumas perguntas, tá bom? Doutora, fala sobre paralisia de Bell. Paralisia de Bell é outro assunto, não tem a ver muito com enxaqueca, mas eu prometo que eu faço um videozinho sobre paralisia de Bell, é paralisia facial periférica, tá bom? Amitriptilina é um bom profilático? Depende do que você achar que for bom. Qual é o teu indicativo de bom? Qual é a tua métrica para dizer que é bom? Ele resolveu tuas crises? Ele diminuiu a frequência de crise? Ele diminuiu a tua dor? Ele não tá te dando efeito colateral? Então ele é bom, tá bom? Topiramato, já usou, Flávia. Tem bastante efeito, né? Efeito colateral tem esses efeitos. E depois do topiramato teve litíase renal. Exatamente, ele é contraindicado em quem tem cálculo renal, quem tem história. E fico alerta demais. Ele dá um nevoeiro, a pessoa para de raciocinar direito. Esse é um dos principais efeitos colaterais que eu tiro o topiramato, assim, de imediato. Tiro de imediato. Janaína falou, por isso que meus pés estão dando formigamentos. Eu acho que é a medicação. Provavelmente, assim, logo no início do uso do topiramato, ele pode dar formigamento, porque o topiramato, ele tira o potássio. Aí o que é que a gente faz? A gente começa a ingerir coisas que tem mais potássio. Por exemplo, banana, tá certo? Banana tem muito potássio. Se esse formigamento for muito grande, a ponto de a pessoa não conseguir, vamos dizer assim, mexer direito, a gente dosa o potássio no sangue e vai avaliar, ó, vale a pena continuar ou não com o topiramato, senão a gente tira. Se valer a pena, a gente pode até colocar, suplementar com remédio o potássio, com xarope de potássio, por exemplo, tá? Deixa eu ver aqui. Doutor, eu tomo Gabaneurin e Dual. Porém, tipo, 11 dias antes da menstruação, sinto dor. O que faço? Eu não sei se você toma esses dois apenas para enxaqueca. Porque o Gabaneurin é a gabapentina. Ele é um remédio da classe dos anticonvulsivantes, mas ele não tem muita evidência científica assim para tratar a enxaqueca, né? Tem alguns estudos, mas, por exemplo, o topiramato e o ácido valproico, ele tem muito mais evidência. E o dual é a duloxetina. Geralmente a gente usa para dor crônica, né? Uma dor de fibromialgia, uma dor de hérnia de disco, uma dor de polineuropatia periférica. Para enxaqueca, essas duas substâncias a gente não é comum usar. Não significa que não pode usar, mas não é comum usar. A questão da dor piorar na menstruação é porque piora mesmo por causa da oscilação, da flutuação que tem dos hormônios, tá? E a gente pode falar exclusivamente sobre isso depois, porque é um mundo mesmo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Esses são os remédios orais. Coloca na balança. Tem uma indicação? Tem. Qual é o que eu vou usar? Vou usar oral? Vou usar oral. Por exemplo, se uma pessoa tem pressão alta e tem enxaqueca, por que não usar um propanolol, que pega as duas ao mesmo tempo? O raciocínio é esse, né? Se uma pessoa tem crise convulsiva e enxaqueca, por que não usar um anticonvulsivante? A ideia é essa, tá? Um alerta que eu faço aqui em relação ao ácido valproico, ou divalproato de sódio, que nome comercial deles, né? Depaquene, Valpaquene, Depakote. Eles são remédios bons, mas tem um porém aqui, um asterisco, que eles podem dar malformação fetal, se a pessoa estiver grávida usando. De todos os anticonvulsivantes, é o que provoca mais.
O risco é pequeno ainda, mas de todos é o que provoca mais. E o perfil das pessoas que eu atendo com enxaqueca são o quê? São mulheres em idade fértil. Então não é uma medicação que eu uso de primeira, assim, vou usar o valproato aqui, não. Eu vou conversar com essa pessoa e dizer, melhor a gente testar outro antes. E uma coisa que eu queria falar é o seguinte, por exemplo, se fala muito do topiramato. Ele pode ser bom na maioria das pessoas, mas pode não funcionar especificamente para você, embora você esteja fazendo tudo direitinho, porque a via da dor é diferente. Imagina o seguinte, imagina que eu estou do ponto A para o ponto B e eu tenho várias estradas, várias vias. O ponto A é uma pessoa sem dor, um ponto B é uma pessoa com dor de enxaqueca. Eu posso chegar nesse ponto B com dor por vários caminhos. Então tem a via do caminho da serotonina, tem a via do caminho da dopamina, tem a via do caminho dos CGRP. Mas o que é que eu quero dizer? É que esses remédios, como eles não foram específicos, meio que a gente vai testar qual vai ser a sua via. Era muito legal eu saber assim, a sua enxaqueca, a via predominante é a via da serotonina. Então eu vou fazer um remédio que bloqueia a serotonina. Aí você vai ter mais benefício. E é isso que vai ser o futuro do tratamento da enxaqueca. A gente saber o perfil genético de cada pessoa para usar a melhor medicação para a pessoa certa na melhor dose. Então isso realmente é o futuro, tá bom? Deixa eu ver um pouquinho mais aqui das perguntas. Meu esposo tem muita dor de cabeça. Então é aquela história, 3 é demais. Se você tem 3 dias com dor de cabeça no mês, significa que você tem que procurar um neurologista para te avaliar, para saber qual é o tipo de dor de cabeça, porque existem mais de 150 tipos. E assim focar um tratamento específico, tá legal? Ampliquitil também é usado para enxaqueca? Desconheço, tá bom? Não é uma da classe de medicações que a gente usa especificamente para enxaqueca, não. Tem amitriptilina, tá certo? Não sei se confundiu ou realmente ela escreveu certinho o ampliquitil. A gente não usa, tá? Então, existem vários estudos, minha gente. Isso não é da boca para fora, não é achismo, não. Vários estudos com mais de, 5.000 pessoas usando o remédio para evidenciar assim, isso funciona, então isso eu vou fazer, tá legal? A enxaqueca me pegou hoje. Foi, Nath, mas pegou por quê? Responda a todo mundo aqui porque pegou. Foi porque não se alimentou direito, tá bem? Então, relembrando aqui, pessoal, a classe dos medicações, né, das medicações de tratamento preventivo. Essas foram as orais e existem as injetáveis. Por exemplo, tem o Botox, não sei se vocês já ouviram falar, da toxina botulínica, que é aquela que usa para tratar ruguinhas. Ela tem muita aplicação em neurologia. A gente usa também para enxaqueca, porque tem um protocolo certinho que você segue, a diluição e os pontos. Então, são 31 pontos que a gente faz na musculatura aqui, dessa região aqui, região de trás e pescoço. E o efeito, geralmente, da toxina botulínica, do Botox, eu falo que assim, vai piorar um pouquinho para melhorar. Vai ter essa curva assim de piora um pouquinho, depois melhora. É o que eu vejo na prática. Mas quem se dá bem com o Botox, assim, se dá bem mesmo. A mesma pessoa que se dá bem com o topiramato, ela dá bem mesmo. Então, o Botox a gente tem que ficar reaplicando de 3 em 3 meses e tem que fazer pelo menos 2 vezes, né? Aquela história que tem que usar pelo menos 6 meses, né? Pra gente ver realmente o efeito. Eu fiz uma vez, passou 3 meses, fiz a outra e viu que não teve resultado, significa que aquela tua via de dor que a gente tá bloqueando não é a principal, tá? E por fim, quais são os remédios assim mais novos que a gente tem para o tratamento preventivo, medicamentoso da enxaqueca? Yara perguntando, quem faz esse Botox? Eu faço. Neurologista, né? Neurologista e especialista em cefaleia. A gente tem
como eu posso dizer, treinamento para fazer, né? O caro do Botox é a ampola e tem a aplicação e você faz de 3 em 3 meses a aplicação. Então, o tratamento mais novo, ótimo. Legal, Yara. O mais novo é o que? São os anticorpos monoclonais. Que diacho é isso? Esses foram criados exclusivamente para enxaqueca. Nos últimos 10 anos, a gente começou a entender melhor como é esse processo de dor. Esse caminho de uma pessoa que não tem dor para uma pessoa que tem dor, essas vias. E viu que tinha uma substância que toda vez era muito liberada, muito liberada. E hoje eu queria fazer uma dinâmica aqui com vocês, de vocês decorarem a sigla dessa substância. Porque quem tem enxaqueca tem que saber da sua doença. Tem que ir lá no médico e questionar assim, olha, eu vi isso, procede? Não procede? Como é que é? Como é que tá? Então precisa ter esse conhecimento mais profundo, não fica superficial. É muito ingênuo de uma pessoa achar que usar dipirona está tratando enxaqueca, né? Enxaqueca é uma doença muito complexa. A dipirona ali, ela é uma ferramenta e talvez não seja a melhor ferramenta. Talvez se você tiver crises muito frequentes, a dipirona não vai conseguir, porque a crise de enxaqueca é o seguinte, minha gente, imagina uma montanha de neve e começou a bolinha de neve rodando a montanha. Começou a crise, ela vai continuar, ela não vai parar sozinha. Você tem que fazer uma coisa. Pode ser uma coisa sem remédio? Pode ser um tratamento agudo, não medicamentoso, que você identifica os primeiros sinais da crise e já vou me afastar, vou sair de estímulo, vou usar a lavanda, o gengibre, vou fazer meu chá. Pode. Agora você tem que fazer alguma coisa. Então, ou faz o tratamento não medicamentoso, ou usa a medicação prescrita pelo teu médico para parar dessa bola rolar. Porque ela vai rolar, ela vai chegar no final. E quando ela chega no final, ela chega grande, né? A bola de neve. Então tem umas pessoas que dizem assim, eu tô com crise, mas eu vou me aguentar aqui, porque eu aguento, eu só vou tomar a medicação nas últimas. Não é uma boa estratégia, porque nas últimas a bola já rolou. Então, qualquer remédio que você fizer nesse momento, ele não vai conseguir controlar tanto a crise. Então, quanto mais cedo eu tomar uma atitude, mais fácil eu cortar a minha crise. E eu quero cortar a crise. Então, no tratamento agudo, para dizer que é um tratamento bom, eu tenho que fazer alguma estratégia e em 2 horas a crise ir embora. É esse o nosso objetivo. Se melhor, em 1 hora a crise ir embora. Então, se eu tomo, por exemplo, uma dipirona, aí alivia um pouquinho, aí no outro dia eu tomo de novo, aí alivia um pouquinho, aí no outro dia ainda tem crise, eu tomo um pouquinho, minha bola de neve está rodando. Então, você tem que falar isso pro seu médico, esse remédio da hora da dor não está funcionando. E você tem indicação de fazer um tratamento preventivo. Tá me entendendo? Faz um legal aí para ver se tá me entendendo, ou se tá muito difícil, se tá profundo. E eu explico de outra forma. Mas vocês estão me entendendo? Tá legal? Deixa eu ver aqui a Luzia. Minha filha tem enxaqueca, não deu certo com a mato. Agora ela está testando nortriptilina, está sentindo dificuldade no raciocínio com o estudo. É a questão de... Se a gente tivesse, né, um teste... A gente vai ter isso para enxaqueca. Da questão do teste genético. Hoje, já tem em algumas doenças. Por exemplo, em distúrbios psiquiátricos, depressão, TDAH, hipertensão arterial, câncer... Por exemplo, câncer de mama, você faz o teste genético, vê se você tem uma alteração. Se você tiver uma alteração, você faz o tratamento específico. Então, que maravilha será a gente poder fazer isso. Então, no caso da sua filha, por exemplo, testou foi porque aquela via que bloqueia aquela via não era a principal, né? A nortriptilina, esses remédios, eles têm efeitos colaterais. E a gente vai colocar na balança, é o que eu falo. Dá para continuar ou o efeito colateral está chegando primeiro do que o efeito que a gente espera do remédio?
Então, a nortriptilina, assim como a amitriptilina, ela pode causar sonolência, aumento de peso, retenção hídrica. E eu falo assim, que prende e seca. Seca a boca e prende o intestino. Tá bom? Então, o pessoal tá falando aqui, ok, que tá dando pra entender certinho, né? Valesca. Doutora, eu tenho enxaqueca há muitos anos, já fiz vários tratamentos. Hoje tenho mais de 5 dias de dor por mês, principalmente no período antes, durante e após o período menstrual. Hoje uso Maxalto na dor. É isso mesmo. Ó, se você tem enxaqueca diagnosticada hoje, ou tem o diagnóstico há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, eu quero te dar esperança e dizer assim que você não fez todos os tratamentos, porque tem gente que fala assim, eu tenho enxaqueca há 20 anos, eu já tentei de tudo, nada funciona pra mim. Provavelmente você não fez de tudo, né? Tudo que estava no seu conhecimento, na sua consciência. E a ideia disso é abrir a mente e mostrar para vocês que existem novos tratamentos. E hoje, aqui agora, está tendo estudos. Então, para o ano vai sair novos tratamentos. Então, tem uma esperança que pode melhorar, sim. Você está usando o Maxalto, que é um remédio para a hora da dor, a hora da crise, né? Um tratamento agudo, abortivo. É uma substância boa. Mas não adianta eu usar ele sozinho e não ver as outras coisas. Não ver como tá teu estilo de vida. Não ver se você tá com algum tratamento preventivo. Então tem que conversar. Não pode ser pontual, assim. Tô usando Maxalto e não tá resolvendo. Não. Eu sei que você escreveu assim, fiz muitos tratamentos. Mas quais foram esses tratamentos? Por que não deram certo? Qual era o momento da tua vida que tava? Porque não adianta tu usar, por exemplo, um topiramato e continuar dormindo mal, continuar se alimentando mal. Não vai surtir efeito, tá me entendendo? Então, no tratamento, eu falo assim, que a gente tem 2 tipos de tratamento, né? O tratamento passivo e o tratamento ativo. O passivo é a gente tomar o remédio e esperar que o remédio faça o efeito dele. E geralmente ele faz o efeito dele. Mas o tratamento ativo é de ação, é a gente, né? A gente tem que ser empoderada e tomar conta das rédeas. Se eu não fizer os raízes, né? Rotina, alimentação, ingestão de água, ser zen, né? Questão da ansiedade, é um gargalo muito grande a questão emocional. Se eu não trato a questão emocional, minha enxaqueca não melhora, não. Né? O E do exercício físico e o S de sono. Eu tenho que verificar isso. É um conjunto, minha gente. É isso. Tratar a enxaqueca não é uma dipirona, tá? Tratar a enxaqueca é um negócio muito mais amplo, tá bom? Amitriptilina há 15 anos. Deu certo pra enxaqueca e ansiedade. Isso. Agora resseca tudo. Ela seca e prende. A amitriptilina faz isso. Gente, vamos fazer comigo aqui para vocês decorarem a sigla do remédio, do grupo de medicação mais nova que tem para enxaqueca. Vocês concordam que vocês precisam sair com isso na cabeça? E eu ficaria muito feliz que vocês soubessem disso, tá bom? Então, a dinâmica é o seguinte. O cérebro da gente, ele funciona muito com imagem. Então, vou pedir, por favor, que vocês imaginem a sua casa. Vocês vão imaginar a sua casa. E depois você vai sair andando para a garagem da sua casa, porque você quer sair, né? Você quer ir para a rua. Como é que é a rua da tua casa? Mas para você ir para a rua, você tem que abrir o portão da tua casa. É só essa historinha que eu quero que vocês decorem. Vamos lá de novo? Então você entrou, você está dentro da sua casa, não é verdade? Você quer ir para onde? Para a garagem. A garagem você quer ir para a rua da tua casa. Mas você esqueceu de abrir o portão. Vocês decoraram? Escreve aqui para mim as palavrinhas então. Casa. A gente está dentro da casa. E vai para a garagem. Depois vai para a rua. E depois da rua, esqueci de abrir o portão. Então você acabou de decorar a sigla das novas substâncias contra a enxaqueca, que é o CGRP. Casa, garagem, rua e portão. Você não esquece mais nunca. Você chega no teu médico agora, eu quero
um CGRP, tá certo? Decorou? Coloca um legal aí para ver se funcionou isso, se vocês conseguiram acompanhar aqui ou não ficou muito legal. CGRP. O que é isso, né? Ele tem um nome dessa sigla em inglês, que significa peptídeo relacionado ao gene de calcitonina. Oi, quê? Não é melhor decorar casa, garagem, rua e portão? Então, é o CGRP. Essa substância, quando uma pessoa tem... Aê, Valesca, casa, garagem, rua e portão. Decorei o que tá no auge. Isso chegou ano passado no Brasil, tá bom, pessoal? E isso você pode usar. Vou explicar melhor como é. O CGRP é uma substância, uma molécula, que quem tem enxaqueca na hora da crise, ela é liberada no corpo. E a ideia do tratamento é eu bloquear essa substância, não deixar ela fazer ação nenhuma, ou eu bloquear o receptor dela. É como se a substância fosse uma chave numa fechadura. Ela é específica. Não adianta eu pegar outra chave que não vai funcionar. Só vai funcionar essa chave. Então, ou a gente bloqueia a substância, ou a gente bloqueia o receptor para a substância não chegar no receptor. Então, isso se chama anticorpos monoclonais anti-CGRP. E você já sabe que essa substância é muito importante em quem tem enxaqueca. E a gente tem que bloquear elas. Então, hoje existem no mundo 4 anticorpos monoclonais anti-CGRP. E eu vou falar o nome deles aqui, e o nome deles vai soar um pouco estranho, porque são nomes complicados, tá certo? Mas é o erenumab, galcanezumab, frenesumab e o eptinezumab. Então, dessas 4, aqui no Brasil foram aprovadas 3. A gente provavelmente vai chegar à 4ª, mas até hoje, dia de hoje, 29 de setembro de 2021, às 20h52, são essas 3. Pode ser que amanhã a 4ª chegue. Então, esses remédios, como é a ação dele? É comprimido? Não, é injeção. Injeção na barriguinha, na gordurinha. Sabe a pessoa que tem insulina, que tem diabetes, que tem que usar insulina e faz a aplicação, ela mesma faz a aplicação na gordurinha da barriga? Esses remédios também são assim, são de aplicação subcutânea. Geralmente uma vez por mês. Então, em vez de tu tomar amitriptilina todos os dias, que seca e prende, tu vai pegar uma canetinha, aplicar uma vez por mês e ter um resultado massa, sabe? Maravilhoso. Realmente os resultados são muito bons com os anticorpos monoclonais, porque eles foram feitos específicos, assim, ó, raio laser, para quem tem enxaqueca. Então, são 3, são subcutâneos, a pessoa mesmo que aplica uma vez por mês, tem um que é uma vez a cada 3 meses, e o que não chegou ainda no Brasil é intravenoso, precisa ir para o hospital dia, assim, passa um tempinho no hospital, depois vai para casa, só faz a infusão. Esse ainda não chegou no Brasil. Mas os outros 3 a gente tem. Aí você me diz, qual é o empecilho, vamos dizer assim? É o custo, né? São remédios caros, na faixa assim, ó, de R$1.500 a R$2.000, mas a Anvisa aprovou, então plano de saúde judicialmente tem que fornecer, tá certo? Mesmo que não esteja no rol da ANS, que são as coisas lá burocráticas, mas você se você fizer uma cartinha, você consegue por plano de saúde e você também consegue pelo SUS. Agora vai ter que batalhar um pouquinho para conseguir, mas consegue, tá? E é um remédio muito bom, que ele tem uma posologia, né? O modo de agir, de você, como eu posso dizer assim, de você tomar é muito prático, que é uma vez, 5 minutos, tu resolve tua vida de enxaqueca com uma canetinha de injeção. Vai doer na hora? Vai, não vou mentir, né? Quem já tomou injeção subcutânea sabe que dói ali um pouquinho, mas depois... Sabe quando começa o resultado? Na primeira semana. O que a gente comentou dos outros remédios? Demora, né?
demoram para fazer efeito realmente. Na primeira semana, diminui o número de crises, diminui a intensidade, e nos trabalhos, né, viram que pessoas chegaram a zerar a crise por mês, quem tinha enxaqueca crônica. Então eu fico muito contente nessa era que a gente está, de disponibilidade de tratamento, porque se fosse há 20 anos atrás, a gente ia usar o que tinha, né? Hoje a gente tem isso, e tem visão do futuro, porque vai ter a medicação de acordo com o perfil genético também. Então eu queria mostrar para vocês isso. Olha, minha gente, tem futuro, tem um tratamento medicamentoso bom, com pouco efeito colateral e que realmente resolve. Mas eu ainda afirmo que não adianta tu usar um remédio de R$2.000 e continuar dormindo mal. Não adianta tu usar um remédio de R$2.000 e pular a refeição. Você vai continuar tendo crise. É um contexto. Tá legal? Era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Deixa eu ver as perguntas, tá? Quem tiver dúvida, escreve agora que eu vou ir respondendo, tá bom? E é isso aí, ó. CGRP, Casa, Garagem, Rua, Portão. Vocês saíram decorando assim o que tem mais de avançado em conhecimento sobre tratamento de enxaqueca hoje. Beleza, tia Válbia? Muito bem, perfeito, Yara. Ui, deixa eu ver aqui os comentários. Eu quero, não sei se posso por conta de alergia, que apesar de tudo ainda sou alérgica a várias medicações. Tem isso. Ele, pelo menos nos estudos, né, estudos grandes, não se mostrou ter muito efeito colateral, não. O efeito colateral mais significativo, né, por exemplo, do Erenumab, foi constipação. Constipação. Foi isso. Interessante, né, Janaína? Muito interessante, minha gente. Neurologia é lindo. Luzia, adorei. E quando a dor é por conta de fibromialgia e esclerose múltipla, aí a gente tem outros tratamentos, né? Aí foge um pouquinho do assunto, mas me manda um direct que eu te respondo especificamente. Combinado? Combinado assim? Pessoal, valeu, obrigada. Boa noite. Quem ficou com dúvida, manda um direct também que eu respondo mais. E até a próxima quarta, tá bem? E espalhem, divulguem, minha gente, porque isso muda a forma da pessoa viver. Vocês não falaram no começo que se não tivesse enxaqueca, a vida ia ser diferente? Então realmente muda. E tenho esperança, tá bom? Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!